Vamos então ver como podemos fazer num único select, num mesmo select, uma consulta a mais do que uma tabela. Nós vamos acabar por usar inicialmente a tabela dos empregados e departamentos, mas depois também queria mostrar usando a do SalGrade. Entre os empregados e os departamentos temos este relacionamento que é um departamento pode ter 0, 1 ou mais empregados e cada empregado pertence ou pode pertencer a um único departamento. Depois também temos aqui um self-join, é um relacionamento recursivo dos empregados consigo próprio, que é aquela situação de que um empregado pode ter um supervisor e um supervisor também é empregado e o supervisor supervisiona vários empregados. É este relacionamento. Ainda temos aqui o SalGrade, que diz o nível salarial, que não está ligado à tabela dos empregados. Mas que é assim, um empregado ganha tanto, um determinado valor, e isso corresponde a um determinado nível salarial. Pronto, vamos depois analisar estas situações. Então, para começar, vamos fazer aqui um select à tabela dos empregados. Select. Vou selecionar tudo. Portanto, emp. E, para já, o que é que me interessa que vejam é, temos 14 empregados, certo? 14. E vou fazer o mesmo para os departamentos. Eu disse departamentos, mas escrevi outra coisa. Portanto, select asterisk from depth, temos 4 departamentos. Então, tenho 14 empregados e 4 departamentos, está bem? Então, e se eu quiser fazer um select e vencer a uma única tabela, eu quero fazer um select à tabela dos empregados e à tabela dos departamentos. E até posso, da tabela dos empregados, vou pesquisar a coluna do nome do empregado e a tabela dos departamentos, vou pesquisar a coluna do nome dos departamentos. Então posso fazer assim, uma coisa deste género. Select e name, que é o nome dos empregados, e vou pôr de name, que é o nome dos departamentos. Ora, este select eu estou a ir buscar campos a várias tabelas. Então, no from, tenho cá pôr que é de várias tabelas. Então, vou pôr emp e depth, separado por vírgulas. Ou seja, eu estou a pesquisar coisas da tabela dos empregados e coisas da tabela dos departamentos. Pronto, e até neste primeiro vou fazer só isto e vou mandar executar. Isto não vai dar erro. E deu-me aqui um resultado. Vamos ver quantas linhas é que isto tem. Não. 56. Tem mais um departamento. Pronto. Ok, deu 56. Ora, eu tinha 14 empregados e 4 departamentos. Então vamos aqui, para não matar a cabeça. Select 14 vezes 4. Vezes 4. Sabem que eu posso fazer contas nos computadores, não é? Exatamente. Há formas mais baratas de as fazer, mas pronto. Está bem, mas 14, aqui na linguagem SQL, pode-se fazer um select 14 vezes 4 deu 56. Então, aquele select que eu fiz, simplesmente só das duas tabelas, sem nenhuma restrição, fez-me esta coisa do produto de duas tabelas. Isto aqui chama-se produto cartesiano das duas tabelas. Se eu escrever aqui, produto cartesiano, vem da Descartes. E o que é que deu? Olhem para aqui, ProSmith, o accounting, posso começar desta maneira, o accounting, o departamento de accounting,
aparece para os 14 empregados. O departamento de Research para os 14 empregados, o departamento de Sales para os 14 empregados, o Operations para os 14 empregados. Está a fazer todas as combinações entre essas tabelas. Para cada empregado põe todos os departamentos e, pronto, e naturalmente no final dá para cada departamento estão todos os empregados. Está bem? O produto cartesiano, embora seja algo que o objetivo até poderá ser esse, normalmente quase sempre resulta num erro. Ou seja, e mais uma vez é daquelas situações que não dá erro de sintaxe, mas depois o resultado é errado. Não está o que a gente pretende. Porque se calhar o que vocês querem é, eu não quero nada disto, eu quero saber qual é o empregado e o departamento onde esse empregado trabalha. Era isso que estavam à espera, certo? Então, eu vou alterar este select e pôr aqui mais algumas coisas. Por exemplo, vou pôr aqui, isto também é importante, o campo depth-no. O campo depth-no existe na tabela dos empregados, não existe? E existe na tabela dos departamentos. Querem confirmar? Na tabela dos empregados tenho aqui o campo depth-no, que é a chave estrangeira. Na tabela dos departamentos tenho aqui um campo depth-no, que é a chave primária. Até tem o mesmo nome. Ok. Pronto, então pus aqui o depth-no. Continua como produto cartesiano. E deu-me um erro. Porquê? Está aqui, a coluna está definida de forma ambígua. Eu quero, de facto, a base de dados não sabe, este depth-no de que tabela é que é? Quer do depth ou do emp? Certo? Estão a perceber? Ela não sabe, a gente não disse, então tem que dizer, é como dizer, olha, aquele ali é o Chico da Tijaquina. Pronto, porque há vários Chicos na aldeia, não é? Só que o da Tijaquina há aquele. Pronto. Então aqui tem que dizer a mesma coisa. É o depth-no da tabela depth. Então a gente põe depth.depth-no. Está bem? Desta forma, já não dá erro. Diz-me aqui o depth-no da tabela depth. É que eu também quero o depth-no da tabela emp. Então vou pôr aqui emp.depth-no. Só para... não era isto que eu queria fazer. Era só este comando. Está bem, é porque isto agora ajuda-me aqui na fase seguinte. Então, reparem, o SMIT, olhem aqui para a linha de resultados, o SMIT é do departamento 20. No entanto, nesta linha, está-me a aparecer o Accounting, que é o departamento 10, certo? E eu não queria que fosse assim, pois não? Então, vamos olhar para isto e dizer, destas 56 linhas, eu quero quais? Eu quero aquelas em que este número que está aqui seja igual a este número que está aqui. É ou não é? Não as quero todas. Olha, aqui, vamos aqui ver qual é a primeira situação que está correta. É este Clark, não é? O Clark está bem. Está ou não está? O Clark de que departamento é? 10. Então eu quero que ele fique associado só ao departamento 10. Devia ser ao accounting, certo? Estão a perceber? Ok. Então como é que eu faço isso? Eu vou pegar neste select e vou copiá-lo para aqui. Eu vou ter que colocar aqui uma restrição. Uma restrição, certo? Eu não quero estas todas, eu quero restringir estes resultados, tenho que colocar uma restrição, uma cláusula where. E o que é que eu vou colocar na cláusula where? O que é que vocês acham que eu devo colocar na cláusula? Tem que ser iguais. Então digam lá, emp.depth-no igual a depth.depth-no, certo? Toda a gente concorda comigo? Se forem iguais, ou seja, eu estou a retirar todas as outras que não me interessam. Ok. Vou executar. Agora sim, já me aparecem 14. E associado aos empregados aparece o departamento que tem o mesmo depth-no. Não podia ser diferente, porque nós pusemos esta mesma restrição, certo?
Pronto, e então, o que é que nós temos aqui? Isto na realidade é um inner join, ou uma junção interna entre duas tabelas. Eu pus aqui 2 tracinhos ou não? Não, está aqui, agora já está. É uma junção interna entre estas duas tabelas. Portanto, eu se quero usar duas tabelas, eu vou ter que as identificar na cláusula from e depois vou ter que as relacionar, vou ter que as restringir usando uma cláusula where. E o que é que eu lá vou pôr? Então, vamos ver aqui. Olhando para o modelo entidade de relacionamento, o que é que eu fiz? O que é o depth nó da tabela depth? A chave primária. E o que é o depth nó da tabela emp? A chave estrangeira. E o que é que eu fiz com essas duas chaves? Igualei-as, não é? Então, isto é um aspecto importante, que é, se eu quero fazer o join de duas tabelas, vou igualar a chave primária. Querem ver? Olhem aqui outra vez para o modelo ER. A tabela do departamento está de 1 para muitos para a tabela dos empregados. Portanto, se fôssemos a ver isto aqui em termos de família, a tabela de departamento seria o pai ou a mãe, o parent, e a tabela dos empregados seria a tabela filhos. Está bem? Então é a chave primária da tabela pai, onde está a chave, depois chave estrangeira da tabela filho. Está bem? Chave primária da tabela pai com a chave estrangeira tabela filho. Tá bem? O join duas tabelas igualar. Pronto, então fica assim aqui escrito e tudo. Perceberam? Ouçam, esta é aquela frase que vocês precisam de saber da aula 2, está bem? Da parte relativamente aos joins. Eu vou igualar a chave primária da tabela pai à chave estrangeira da tabela filho. Está bem? E é isso que temos que aplicar. Eu neste momento, porquê? Eu desta forma eu comecei com o produto cartesiano, depois andamos a ver e depois víamos claramente o que é que tínhamos que igualar, certo? Mas da próxima vez que vocês vão fazer o join de duas tabelas, não vão estar a fazer esse processo. Em princípio, olham para o modelo entidade de relacionamento e veem logo a chave primária, a chave estrangeira, vão ter que as igualar. Pronto. E fazem o vosso query logo correto, tendo em atenção isto. Está bem? Portanto, eu normalmente quando estou a fazer queries, eu gosto de ter sempre numa folha de papel o modelo ER. Porquê? Porque olho para lá e vejo logo qual é a restrição que tenho que colocar para relacionar essas duas tabelas. Percebem? Pronto. E isto aqui é um aspecto que é fundamental. Se eu tivesse 3 tabelas, ou 4, ou 5, por exemplo, para 3 tabelas, eu tinha que relacionar uma com a outra, chave primária com a chave estrangeira, e depois a outra com a outra, chave primária com a chave estrangeira, certo? Portanto, para 3 tabelas, quantas restrições é que eu tinha que pôr? Sim. 2. Para 3 tabelas tinha que ter 2 restrições. Certo? Restringir chave estrangeira com chave primária para uma, chaves igualar a chave primária com a chave estrangeira do outro. Ok. E se tivesse 10 tabelas, quantas restrições é que tinha? Ou já estou a saltar muito? 9. Portanto, vou ter N menos uma restrições. Estão a perceber? 2 tabelas. Tenho uma restrição, foi aqui, aquela cláusula where. 3 tabelas, teria 2. Nós vamos ver isso também. Mas 4 tabelas seriam 3, 5 tabelas seriam 4, está bem?
Porquê é que eu estou a dizer isso? Porque vocês, no futuro, podem ter consultas que vão fazer selects a muitas tabelas e têm que ter o cuidado de ver estas restrições entre essas tabelas. Porque alguma delas que falhe, o que vocês estão a fazer é um produto cartesiano. Nessa parte. Reparem, e vocês podem ter tabelas com milhares de registros. Imaginem o que é um produto cartesiano, uma tabela com 1 milhão de registros, com outra que tem 100 mil registros. Dá 100 mil milhões de resultados. Estou a perceber isto em escala, e então, se se esquecerem de mais do que uma vezes a outra, então, pronto. Isto que acontece ao servidor é que ele rapidamente fica completamente sobrecarregado. Está bem? Ok? Não está a ajudar, para não. Perceberam este reparo desta situação? Ok. Eu tenho só que vos mostrar aqui uma outra forma. É assim, este join que vos aqui mostrei é o join tradicional, usando a restrição dessa maneira, e é aquele que eu vou usar. No entanto, entretanto, na linguagem SQL, já há uma data de anos, apareceu mesmo explicitamente o join. Então vou-vos mostrar como é que eu posso fazer este mesmo select usando o join explícito. Até vou copiar só para vocês verem qual é a diferença de uma coisa para a outra. É emp, em vez de ser emp, depth, é emp join depth. E agora, deixa-me só passar isto. Ponho aqui on. Pronto, já está. Se executar. Tá. Ok. Não foram muitas diferenças. Estão a perceber, se compararem este select com o anterior, é só, em vez da vírgula, a separar as tabelas, pus join, e em vez do where, pus on. E depois a seguir punha o where e as outras cláusulas de restrição que eu quisesse, está bem? Pronto. Eu não quero estar aqui a sobrecarregar com várias notações para fazer a mesma coisa, está bem? Eu vou usar a tradicional, funciona em todas as bases de dados. Esta aqui também já é natural que funcione em todas as bases de dados, está bem? Mas temos estas formas. Outras bases de dados ainda têm outras formas de fazer isso. Ok. Nós também temos aqui outro tipo de joins, que eu acho que não calha no âmbito deste curso, que seriam os outer joins. Eu vou fazê-lo aqui, mas pronto, só mais por curiosidade, está bem? Vou pô-lo aqui, portanto, outer join. O que é um outer join? É uma junção em que olhem para aqui, isto aqui ainda é o resultado da última query. Nós quantos departamentos é que temos? É o 10, o 20, o 30 e o 40, não é? Vamos ver, este select, aparecem cá os 4. O 40 não aparece, não? Porquê? Porque não tem nenhum empregado. E se eu quisesse que aparecesse o 40? Não é? Eu podia querer que aparecesse o 40. É para isso que nós temos o tal outer join. Olhem agora, executei o outer join. Não consigo puxar isto para cima, sim. Já aparece aqui, já veem que aparece aqui embaixo o operations, o da 40. O outer join, consigo puxar um bocadinho para cima, consigo. O outer join permite-me mostrar também
Vejam, é tal e qual o anterior. Mostrar-me também registros que não se ligaram. Nós temos a restrição, mas para além desse mostra registros que não cumprem a restrição. E então eu com isto podia ter, neste caso eu queria departamentos que não tinham empregados, mas podia ter empregados que não tinham departamentos e também os queria listar. Está bem? Há um empregado, imaginemos o presidente que não está em nenhum departamento. Ok, eu queria que aparecesse a listagem, quem está nos departamentos e que aqueles também não estão nos departamentos. Ou, como eu às vezes digo aqui, quero saber os alunos do Politécnico, queria saber os conselhos de onde vêm, mas queria todos os conselhos, mesmo daqueles que não tinham alunos. Até para ir lá fazer, se calhar, divulgação ou qualquer coisa do género. Estão a perceber? Pronto, então o outer join funciona assim. Eu usei aqui um right, certo? Estão a ver? Right é da direita. Significa que ele vai mostrar tudo o que está na tabela do lado direito, mesmo aqueles registros que não cumprem a condição. Está bem? Se eu pusesse left, ele ia-me procurar os registros que estão na tabela do lado esquerdo e que não cumprem a condição. Eu posso muito facilmente fazer aqui um left join. Querem ver? Ainda estão a ver isto a mexer? Ok, então vou ver a alteração que eu vou fazer. Eu aqui vou pôr left, certo? Reparem, eu só fazer left assim, o que é que quer dizer? Significa que eu quero mostrar todos os empregados que cumprem a condição e também aqueles que não cumprem, certo? Os ficaram de fora. Eu não tenho nenhum, portanto isto aqui vai-me dar o mesmo resultado dos 14, está bem? Não aparece naturalmente, é o departamento, porque eu estou do lado esquerdo. Se eu quero que me apareça o mesmo resultado há bocado, ponho aqui o depth deste lado e o emp deste. E agora já tenho aqui um left join que me mostra coisas do lado esquerdo. Está bem? Reparem, só alterei o frame. Não é? Só vocês frame depth, left join emp. Left, ou seja, vai mostrar tudo o que está do lado esquerdo. Que é o departamento. Portanto, reparem que o que aparece aqui no frame não tem nada a ver em termos de ordem do que aparece nas colunas de projeção, não é? As colunas de projeção ordeno-as da forma como eu muito bem entender. Assim como a ordem com que eu tenho as tabelas no frame não depende agora se eu quiser o left ou o right. Não é? Mas, tive aqui um com o left e com o right. Eu se calhar também não lugar com isto, mas pronto, vá. Já agora... também temos o full outer join, o que é que vocês acham que isto faz? Mostra os da tabela do lado direito que não cumprem a condição e os da tabela do lado esquerdo que não cumprem a condição. Tá bem? Se eu tivesse empregados que não têm departamentos e departamentos que não têm empregados, apareciam todos. Está bem? E estas coisas... eu não estou a usar aqui as palavras nem o inner join nem outer join explicitamente. Não é preciso pôr isto, por isso eu até vou retirar. Basta estar mesmo right join, left join. Está bem? O outer join é para estas situações. Tá? Mas como eu disse, se vocês não usarem, para mim não há problema, está bem? Foi só, mas aqui fica, por completude, fica aqui também nesta aula. Ora, eu queria mostrar aqui outro join. Vamos aqui ver o nosso modelo. Já fizemos o relacionamento entre empregados e departamentos.
E agora, nos departamentos, temos esta tal junção entre ela própria. Está bem? Vamos analisar, vamos fazer agora um join dos empregados com ele próprio. Está bem? Vamos ver se compreendemos isto. Para isso, vou fazer aqui um select. Vou pôr aqui agora, vou pôr aqui self-join. Está bem? Olha, porque este também pode ser o relacionamento recursivo, como quiser. Select, asterisco, ferramenta. Ok. Então temos isto. Nós já cá vimos esta situação, já tinha conversado convosco, mas vamos só analisá-la desta vez. Eu tenho aqui o empregado 7369, que é o Smith. Estão a ver? E vamos analisar aqui o MGR. O MGR é a tal chave estrangeira. Eu, se mostrar aqui tabelas e os empregados, vemos aqui que o MGR é uma chave estrangeira, uma foreign key. Está aqui. Está bem? Porque é o quê? Diz-me qual é o empregado que é o meu supervisor. Pronto, se eu sou o Smith, o MGR vai dizer qual é o empregado que é o meu supervisor. Ou seja, vocês olhando para a ficha, imaginemos que tinham em papel a ficha do Smith, dizia lá, olha, o teu manager é o 7902. Eu depois posso ir procurar nas fichas dos empregados, à procura do 7902, está aqui, e encontro, olha, o teu manager é o Ford. Está bem? Estão a perceber a relação? Ok, então como é que eu posso fazer aqui o tal self-join, o select? É duas tabelas, só que as duas tabelas são a mesma tabela. Como é que a gente faz isto? Então posso fazer aqui o select do... A forma como eu gosto de fazer isto é a seguinte. Vamos supor que eu tenho... porque é que são as duas tabelas, mas têm os mesmos dados, mas eu estou a pesquisá-las em contextos diferentes. Uma quer saber os empregados e a outra quer saber os supervisores. Então, vamos imaginar que eu tenho uma tabela dos empregados e uma tabela dos supervisores. Tem a mesma estrutura, tudo, está bem, mas uma chama-se empregados e a outra supervisores, está bem? Então vou pôr aqui empregados, ponto e name. Quero saber o nome, porque como tem a mesma estrutura, eu quero saber o nome dos dois, quero saber se é dos empregados ou dos supervisores. Empregados, ponto e name, e supervisores, ponto e name. E name, se calhar, escrito desta maneira. Está bem? Ok, vocês, estamos neste faz de conta que uma tabela dos empregados, outra supervisores. Então, from empregados, supervisores. E agora tenho que os relacionar. Como é que eu os relaciono? Eu já escrevi cá acima. A tal frase que é preciso saber. Deve-se igualar a chave primária da tabela pai com a chave estrangeira da tabela filho, certo? Portanto, é só esta coisinha que tem que saber. Então, qual é a chave primária da tabela pai e a chave estrangeira da tabela filho? Temos empregados e supervisores. Os supervisores já a tabela pai. Então, sim. Então, ponha, supervisores. É a tabela pai, porque um supervisor tem vários empregados, certo? Então, qual é a chave primária dos supervisores? Eu já disse, estas duas tabelas têm exatamente a mesma estrutura e é esta. Então, qual é a chave primária desta tabela? Estamos a falar da tabela que aqui está, que é a tabela EMP. Exatamente. Ponto EMP-nó. Muito bem. Então, agora... A tabela filho é empregados. Empregados. E qual é a chave estrangeira? MGR. EMP não é chave primária, é MGR.
Está bem? Ouçam aqui, está aqui o MGR, é aquela chave que liga, pronto. E o select estava feito. Se tivéssemos tabelas com estes nomes. Na realidade, o que nós temos é só a tabela IEMP. Então, basta dizer que é a tabela IEMP, mas chamando-lhe empregados, e a tabela IEMP chamando-lhe supervisores. E agora, executando, já tenho. Ok. Eu sei que tanto os empregados como os supervisores, de facto, são a tabela IEMP. E agora cá tenho que o SMIT, o empregado SMIT tem supervisor forte. E já agora, se eu quiser usar aquele alias nas colunas, porque agora aparece name e name, que é confuso, eu posso pôr aqui empregado e aqui pôr um espaço e pôr supervisor. Supervisor, certo? Se eu fizer assim, executar, empregado Smith, supervisor, vejam lá, não estavam agora? Então, o que é que tivemos aqui a fazer? Que é o meu conselho é, se tem uma coisa destas, é que se a gente só está a pensar na tabela empregado, depois andamos ali às voltas no nosso raciocínio e não saímos dali, não sou daí maluco. Então a minha coisa é, não, isto são duas tabelas, com nomes distintos, têm a mesma estrutura, até têm os mesmos dados, está bem? Mas nada me impede de ter isso na minha base de dados. E essas tabelas têm o seu relacionamento. Como o vosso colega disse, não é? A tabela dos supervisores tem vários empregados, é de um para muitos, de supervisores para empregados. Temos é que saber qual é a chave primária e qual é a chave estrangeira que estamos aqui a referir-nos. Certo? Esta tabela só tem duas chaves estrangeiras, não é do departamento, de certeza, é do MGR, certo? É do manager. E pronto, e fazemos o nosso query seguindo as regras que a gente sabe, igualar a chave primária da tabela pai com a chave estrangeira da tabela filho, chapa 3, pronto. Aplicamos isso. Depois, é só dizer, ok, a tabela dos empregados na realidade é IEMP, e a tabela dos supervisores na realidade é IEMP. O que é que eu estou aqui a fazer? É estou a fazer também um alias ao nome das tabelas. Já tínhamos feito às colunas, certo? E também podemos fazer ao nome das tabelas, que dá jeito, nomeadamente nesta situação, em que eu estou a fazer uma consulta à própria tabela, mas pesquisando-a em vários sítios ao mesmo tempo. Está bem? Tenho que esperar. Sim. Como é que na parte do select? Está no frame. E atenção, neste select deixou de haver tabela EMP. Eu não posso pôr EMP.ename, dá erro, não existe. Quando a gente faz este alias, o que eu tenho é a tabela empregados e supervisores. Está bem? É só sobre esse nome que aquilo responde. Está bem? É como se estivéssemos ali a criar novas tabelas. Exatamente. Na realidade, não estamos a ocupar mais espaço, não estamos a fazer nada, é só aqui como se fosse um shortcut para lá, que metemos no Windows, não é? Um link para aquela tabela. Mas estou-lhe a dar outro nome. Está bem? Mas acho que se a gente pensar desta maneira faz de conta que são duas tabelas, como eu estive aqui a fazer convosco, eu creio que seguindo esta sequência que se percebeu. E depois, no final, ok, é só para isto deixar de dar aqui erro. Os empregados é o EMP, os supervisores também é a tabela EMP. Está bem? Deu para perceber, depois vocês veem isto com mais calma. E veem isso. Só me falta aqui um outro join, que eu também quero mostrar, que é o non-equijoin. Os joins que tivemos a fazer até agora era com base numa igualdade. Eu igualo a chave primária da tabela pai com a chave estrangeira da tabela filho. Nós agora vamos ver uma desigualdade no join. Está bem?
Para isso, eu vou-vos mostrar o conteúdo da tabela Salgrade. Estão a ver a tabela Salgrade? Não está ligada com nada, foi não? Então, vamos ver aqui. Como é que está a tabela Salgrade? Select, asterisco, Salgrade. Salgrade está mal escrito. Salgrade. Ok. Isto aqui é a tabela dos níveis salariais. Está bem? Ou dos escalões salariais, como quiserem. Tá? Olhem aqui. Alguém que ganha 800 está em que escalão? Muito bem. E se ganhar 1500? No terceiro. Ouça, vocês, para responderem à minha pergunta, estão a fazer alguma igualdade ou uma desigualdade? A gente faz é tão intuitivo que uma pessoa nem pensa se está a fazer uma igualdade. Mas vejam lá, para vocês responderem a isso, não é? Quando eu fiz aquilo, 800, ganho 800, está em que grade? Vocês, qual é a comparação que estão a fazer? Este 800 tem que quê? Para vocês me dizerem que é no grade 1? Exatamente. Isso é uma igualdade ou uma desigualdade? Desigualdade. São duas desigualdades, certo? Mas foi isso que fizeram. Foi ou não foi? Só que a gente nem se apercebe. O que está a fazer. No entanto, para depois darmos ordens aqui ao computador, temos que saber o que é que temos que dizer. Olha, tens que comparar. Não. Pronto. Então é precisamente isso que vamos fazer. Está bem? Reparem, por isso é que isto não está ligado com a tabela dos empregados. Porque é uma desigualdade. É aquela coisa das tabelas. Estão aqui. Está aqui. Olha, quer saber o seu nível salarial? Olhe para lá, para a tabela, veja lá onde é que se enquadra, não é? Ou qual é o seu escalão do IRS? Pronto, então é ver, depende de quanto é que ganha, se está entre este e este, é ou não é? A gente usa isso em várias situações, certo? Quer ver roupa de criança? Roupa de criança entre estes e estes. Oh, não é? Ok, então, eu tenho este conteúdo do Salgrade. Vejam os campos. Temos o grade, que diz qual é o nível salarial. Depois tenho o low sal, o salário mínimo. E o high sal, que é o salário máximo. E as condições limites estão incluídas ou não? Por exemplo, alguém que ganha 1200 está no grade 1 ou no grade 2? 1. Então as condições limites são incluídas, certo? Ok, então já sabem que na tabela dos empregados temos uma coluna que é o SAL, que diz qual é o salário. Então vou fazer este select e vocês vão me ajudar. Eu quero saber o e-name, o SAL, quero saber o grade. Grade assim. From, que tabelas é que eu preciso? É o EMP e o SALgrade, certo? Porque o grade está na tabela SALgrade. Certo? E agora vocês tentem-me lá ajudar aqui na cláusula where, porque agora tenho que restringir isto, senão faz um produto cartesiano das duas tabelas e eu não quero. Eu quero que o quê? Muito bem. Sim, então dita-me isto aqui em... Posso pôr? Certo, tudo certinho. Vá. Não. Sal. Até já demos hoje aqui um operador para isso. Fizemos de duas maneiras. Alguém consegue ajudar o vosso colega? Ele disse sal e... Sim. Between. Low sal. And high sal. Claro que nós podemos fazer de outra maneira. O air sal maior ou igual que low sal, and sal menor ou igual que high sal. Certo? Olha aqui. Com o between fica mais bonito. Cá está. O Smith ganha 800. Ainda se lembram quando eu perguntei o 800? Respondi ao grade 1. Cá está. E
E vamos ver, olha, aqui o Ward já pertence ao 2, o King ganha 5.000, pertence ao grade 5, é o único. O King é o maior. Bem, exatamente. Perceberam? Eu posso pôr isto aqui, tal como está ótimo, era esta a forma que eu queria que tivesse, mas vocês não sabendo o between, tinham que transformar isto em maior ou igual que low sal and sal menor ou igual que high sal. Isto vai dar o mesmo resultado, também está correto, está bem? Qual das duas é que gosto mais? Do between, naturalmente. Acho que fica mais claro que é entre aqueles dois valores, está bem? O between é inclusivo, tínhamos visto. E fizemos aqui o nosso non-equijoin. E perceberam, não é? É uma desigualdade. De facto, eu quero saber o empregado. O empregado é aquele. Para saber o salário dele, tenho que ver, para saber o nível salarial dele, ao escalão, tenho que ver, ok, quanto é que ele ganha? Tanto está entre este e este, então o grade é aquele. Foi isso que nós fizemos. Reparem, nós estamos a passar aqui para o computador, para o Command Select, o algoritmo que nós devíamos usar. Se disséssemos a alguém, olha, vocês vão dizer ao vosso irmão mais novo, olha, desculpa lá, vais-me dizer qual é o grade deste, como é que faz? Este é o salário, tens que verificar se o salário está entre valor mínimo e valor máximo. Depois diz-me qual é o grade correspondente. Vocês têm que dizer assim. Pronto. Dizendo para ele fazer isso, ele vai lá, faz e devolve o seu resultado. Portanto, foi isso que nós pusemos aqui. Mais uma vez, vocês conseguem ver que isto está o tal inglês que se conseguiria perceber. Select o nome Sally Grade, olha, dá-me o nome Sally Grade, desta tabela e daquela, em que o salário tem que estar entre o low sal e o high sal. Está bem? Muito bem. A última coisa que vos vou mostrar, já não é matéria nova, é a seguinte questão. Eu quero saber o nome do empregado, o nome do departamento respectivo e o nível salarial desse empregado. No único select. Posso? Vou escrever. Quero saber o nome do empregado, o seu nome de departamento, o nome do seu departamento e o querem nível salarial ou escalão? Escalão salarial. Escalão. Não sei fazer tildes. Já consigo. Para todos os empregados. Muito bem. Então, como é que eu posso fazer isso? Posso fazer aqui com um select. Eu sei que vocês a fazerem isto, uns puseram mais campos, outros puseram menos, mas pronto, vai. E-name, no nome do empregado, e-name. Tá? Está parado? Eu já comecei a escrever que select e-name não aparece. Como? Então, para saber o nome do empregado, nome do departamento, escalão salarial, faço select name, o nome do departamento é name e o escalão salarial é o grade. Ora, o e-name é da tabela EMP, o dname é da tabela dept e o grade é da tabela sal grade. E agora tenho que as relacionar. Relacionando o EMP com o dept mais uma vez, igualando a chave primária da tabela pai com a chave estrangeira da tabela filho, emp.debtNo igual a debt.debtNo. E depois, relacionar o emp com o salgrade, and sal between
low sal and high sal. E executando. E temos aqui o resultado do nome do empregado, o departamento e o respectivo nível ou escalão salarial desse empregado. E temos aqui um select a 3 tabelas, necessitamos de 1, 2 restrições. Senão, estaremos a incorrer num produto cartesiano indesejável.